Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero saudar a você do grupo de oração Imaculado Coração de Maria. Quero saudar a você que vai me assistir por alguma plataforma, por algum canal, seja hoje ou futuramente, e desejar que você seja conduzido realmente pela luz, pela força do Espírito Santo de Deus. E a meditação dessa palavra que hoje me foi solicitada nos leva ao seguinte questionamento: quem tem nos conduzido? Os modismos, as ideologias desse mundo ou o Espírito Santo de Deus? Quem tem inspirado as nossas ações, a nossa postura, os nossos gestos, a cultura desse mundo, que é uma cultura de morte, ou a cultura do Espírito Santo, a cultura de Pentecostes? Quem tem nos convencido? Quem tem enchido os nossos olhos? As coisas desse mundo ou as coisas do alto? Então esse é o questionamento que eu faço para mim e que eu convido também você a fazer para você nessa reflexão de hoje, tá? E o tema, evidentemente, deixai-vos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Eu peço que você pegue a sua palavra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos de 8 a 12. E diz assim a palavra do Senhor: Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Você pode beijar aí a sua palavra, em sinal de respeito, em sinal de adoração. Meus queridos irmãos do grupo de oração Imaculado Coração de Maria, você que nos assiste posteriormente, em qualquer época, seja hoje, daqui a um mês, daqui a 2 anos, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Jesus nos garante que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, isso que o Senhor me inspirou a trazer para vocês aqui nesse vídeo vai servir, evidentemente, para qualquer época. Bom, quando nós fomos batizados, né, quando criancinhas, nós recebemos os dons do Espírito Santo, né? Então, o batismo ele tem esse objetivo, né?
o primeiro objetivo é inserir a criança na família cristã, inserir aquela pessoa, né, de uma nova família que foi gerada por Deus dentro da comunidade cristã, e também, né, já depositar em nós, né, pelas mãos do padre ou do diácono, os dons do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo são as ferramentas que eu preciso para dar os frutos do Espírito Santo, né? Esses frutos que João Batista menciona aqui, né? A alegria, a paciência, a mansidão, enfim. Não é o foco, né, dessa pregação, não é uma pregação formativa, vamos dizer assim, né? E aí, quando nós nos tornamos um pouco mais velhos, né, lá na Crisma, nós recebemos a confirmação, né, desses mesmos dons, né? Os dons do Espírito Santo, eles não mudam, eles são os mesmos, tanto no batismo de crianças, como na Crisma já do jovem ou do adulto. Os dons do Espírito Santo não mudam, como eu falei no início aqui, a palavra de Deus não muda, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, as minhas palavras passarão, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então o Espírito Santo ele também é o mesmo Espírito Santo que veio em Pentecostes, o mesmo Espírito Santo que curava através da sombra de Pedro, enfim, o mesmo Espírito Santo que percorreu toda a história é o mesmo que está aqui hoje, comigo e com você. É o mesmo que me inspirou para essa pregação, o mesmo que está aqui comigo agora, nesse momento, né? É o Espírito Santo, esposo legítimo da Virgem Maria, é o mesmo. Amém? Então, voltando, né? Na Crisma nós recebemos essa confirmação dos dons do Espírito Santo, e a confirmação de que nós, veja bem, continuaremos sendo cristãos. Porque lá no batismo, os nossos padrinhos e os nossos pais, eles respondem por nós, né? A atitude de batizar a criança na água lá do padre ou do diácono, ali você não tem ainda a idade da razão, você não sabe o que está acontecendo com você, você não consegue responder. Então ali os pais e os padrinhos respondem, né, as perguntas que o padre vai fazendo ali, e essas perguntas não são simbólicas, né? E aí nós vamos trabalhar isso mais na frente, nós vamos entender o porquê que eu estou fazendo essa introdução aqui. Essas perguntas que o padre faz, elas são muito válidas, mas a maioria de nós as esquece, né? Mas na Crisma, você e eu, nós temos a oportunidade de responder e assumir esse compromisso. Eu quero, eu creio, eu aceito, eu vou, né? Tudo eu, na primeira pessoa, eu. Então, é muito bonito, né, o rito da Crisma. Mais bonito ainda seria se os jovens levassem aquilo que responderam, aquilo que eles assumiram para o resto da vida deles, né? Ou no caso nós, para o resto de nossas vidas. Então, já entrando nesse assunto, o que acontece na maioria das vezes? Por que eu falei do batismo e da crisma? Porque nós católicos, nós temos uma cultura muito errada de pensarmos que as coisas de Deus são meramente preceitos sociais. Porque todo mundo faz, eu estou fazendo. Porque tem que batizar, senão morre pagão. Porque tem que crismar, porque todo mundo da minha escola está crismando, né? Mas mais importante, claro, né, do que não morrer pagão, né, batizar as crianças, né, crismar os jovens, mais importante do que isso é dar prosseguimento àquilo que você jurou, entender, assimilar aquilo que você jurou no dia que você prometeu. Eu estou querendo dizer que a maioria de nós católicos,
somos católicos de estatísticas, né? Nós nos professamos católicos simplesmente para constar nos dados, né? Nós hoje, por exemplo, nós temos o Brasil como o maior país católico do mundo e um dos maiores países cristãos do mundo. Estatísticas, pura estatística, né? Porque se fosse diferente, esse cenário que nós estamos vendo aí também seria diferente, né? Nós não estamos, nós católicos, eu não estou falando dos nossos irmãos evangélicos, nós católicos não estamos produzindo os frutos que Deus espera de nós, não estamos. Claro, né? Eu não estou generalizando, né? Eu estou dizendo que a maioria de nós, então vou corrigir, a maioria de nós não está gerando os frutos que Deus espera, a maioria de nós não está cumprindo aquilo que prometeu, os nossos padrinhos, nossos pais, talvez não estejam cumprindo aquilo que eles prometeram, não estão utilizando os dons que receberam do Espírito Santo. A impressão que me causa é que nós católicos nos acomodamos, nós achamos que o simples fato de sermos crismados e batizados já vai nos salvar. Fazendo uma analogia aqui com a leitura, com os fariseus e saduceus. Olha o que João Batista fala, olha que interessante. Não digais dentro de vós, nós temos a Abraão por pai. Ou seja, só o fato de ser filho de Abraão para eles já bastava. Não, João Batista, não. Olha, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Ou seja, para dizer que não basta, para dizer que Deus quer mais. Para dizer que isso não é o suficiente. Né? Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha essa reflexão como moralista, mas é um convite à reflexão. Eu estou cansado de ouvir quando alguém me pergunta, quando eu digo, né, por exemplo, a pessoa, eu não tomo bebida alcoólica, eu não fumo, né? Eu sou casado na igreja, né? Eu não tive relações sexuais com a minha esposa antes do casamento. Aí a pessoa vira para nós e pergunta assim: você é evangélico? Isso me incomoda, me causa também uma vergonha, muita vergonha. Então veja, a imagem que as pessoas têm do católico é de um cristão relaxado. Faça a experiência para você ver. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, que está me assistindo, eu tenho certeza que você já viveu essa situação de dizer para a pessoa: não tome bebida alcoólica. Ah, você é evangélico? Né? Ou seja, isso é muito grave. Isso está querendo dizer para nós que nós realmente não estamos produzindo os frutos que Deus está esperando de nós. Isso quer dizer que nós não estamos vivendo um catolicismo coerente. Isso quer dizer que nós somos católicos de IBGE, católicos de estatística, não somos católicos na acepção da palavra, não estamos sendo fiéis à doutrina. Estamos nos deixando ser conduzidos pelos prazeres, pelas seduções desse mundo. Nós estamos perdendo o interesse pelas coisas de Deus muito facilmente. Vocês querem ver um exemplo muito claro que essa pandemia trouxe para nós? Dá uma volta aí na sua paróquia, nas igrejas onde estão acontecendo as santas missas. Começa a reparar para você ver como que as missas estão vazias. Olha as igrejas dos nossos irmãos evangélicos.
Como é que estão cheias? Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que parar de ser católico. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo propor aqui é uma reflexão, né? Quantos de nós já não ia à Santa Missa, aí entrou a pandemia, claro, continuou sem ir, mas aí sentiu ali no coração um certo arrependimento, um remorso, nossa, eu podia estar participando da missa, agora que eu quero não tem, está tudo fechado, aí começou a assistir pela televisão, glória a Deus, e agora que a Santa Missa retornou, né? Que agora que Deus abriu as portas das igrejas, Deus tocou no coração dos nossos bispos, dos nossos padres, né? As igrejas estão abrindo. Aonde estão os católicos? Eu falo para você onde eles estão. Estão nos pagodes, estão nas baladas, estão nos bailes funks, rebolando, me desculpa a expressão, rebolando a bundinha até o chão. Estão se embriagando nos botecos, enchendo a cara de cachaça, estão nas orgias, nos motéis, lá que os católicos estão. E aí, eu pergunto para você, isso é ser conduzido por quem? Será que realmente estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo? Ou estamos deixando que o mundo nos conduza? E essa pandemia, ela veio trazer à tona muita coisa. Ela já trouxe à tona muitas coisas, né? E vai continuar trazendo ainda muita coisa escondida. Essa pandemia fez a máscara de muita gente cair e vai continuar fazendo. Você pode ter certeza. Nós estamos vendo aí, e aliás, uma das coisas que a pandemia vai revelar, né, ou vai confirmar, é quem é conduzido pelo mundo, pelos homens, e quem é conduzido pelo Espírito Santo. Né? Porque nós já estamos vendo aí governadores querendo obrigar as pessoas a tomar uma vacina que ninguém sabe se funciona. Eu tenho 42 anos, né? A minha vida toda escutei, ouvi falar de campanhas de vacinação, né? Campanhas de conscientização de doenças super graves que matam, que deixam sequelas, sarampo, meningite, poliomielite, por aí vai. Nunca ouvi dizer que ninguém era obrigado a vacinar. Então, tem governador aí que está querendo obrigar as pessoas a serem vacinadas, né? Sendo que ninguém está sendo vacinado aí, nem na China. Tem governador aí que não quer deixar as famílias se reunirem em casa para celebrar o Ano Novo, né? Tem governador aí que já disse que não quer ouvir cantos natalinos nas casas, né? Então, são situações que revelam para nós quem é de Deus e quem é do mundo. E aí eu pergunto mais uma vez, aonde estão os católicos batizados e crismados? Vão se posicionar? Gente, eu não estou dizendo aqui que a doença não existe, que não tem que tomar cuidado, não é isso não. Eu estou dizendo que estão ferindo um valor preciosíssimo, que nem Deus tira de nós, chamado liberdade. Liberdade. E eu vou perguntar de novo, aonde estão os católicos? Aonde estão os batizados e os crismados? E aí, para suportar tudo isso,
para ter uma postura firme, para conseguir se posicionar, é preciso um batismo novo. É preciso o batismo no Espírito Santo. Por isso que João fala, olha, aquele que virá, ele vai batizar vocês no fogo. Eu batizo na água, é sinal de penitência, mas aquele que vai vir depois de mim, que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, ele vai batizar vocês no fogo. Gente, vocês têm ideia do poder, agora eu estou falando de física, né? Vocês têm ideia do poder do fogo? Eu anotei aqui, na minha colinha, algumas propriedades do fogo. Primeira delas, claro, o fogo queima. Mas o que a queima faz com aquele objeto? Né? Se eu pegar essa camisa aqui e botar fogo, você vai ver essa camisa aqui de uma outra forma. Ou seja, ela foi transformada pelo fogo. Então o fogo queima, ele transforma. O fogo destrói. O fogo destrói. O que o incêndio faz com uma casa? Destrói. E esse fogo do batismo no Espírito Santo que João está falando aqui, esse fogo ele quer destruir o homem velho que ainda está em você, o católico velho que ainda existe em você e existe em mim também. João não está querendo dizer que não tem que batizar lá quando criança, não é isso não. Ele está apresentando a necessidade de um novo batismo, de uma nova confirmação. Vamos voltar aqui às características do fogo. O fogo aquece. Você que está frio na fé, você que está descrente, indiferente com as coisas de Deus, com as coisas do alto, você que só consegue se empolgar com as coisas do mundo, o batismo no Espírito Santo, o batismo no fogo, ele vai aquecer o seu entendimento, vai aquecer o seu coração, vai despertar em você esse desejo pelas coisas de Deus. Outra característica do fogo, o fogo testa. Testa aqui no sentido de testar, de provar. O ouro, dizem que o ouro se prova no fogo. Quantos materiais, quantos objetos que são fabricados pelo homem, a qualidade deles é testada no fogo, fogo alto. Então, quando eu sou batizado no Espírito Santo, Deus está testando a minha resiliência, a minha capacidade de resolver problema. Deus está me dando, eu vou reformular aqui a minha fala, Deus não está me testando, mas Deus está me dando essa flexibilidade, essa capacidade de sobreviver às mais duras provas. Então, a morte de um ente querido, de uma pessoa assim bem próxima, eu tenho que ter a capacidade de levantar a cabeça, de seguir a vida, de continuar servindo ao Senhor, de servir aos meus irmãos. Então o fogo ele põe a gente à prova. E detalhe, o fogo sempre produz alguma coisa. Coloca fogo em algum objeto para você ver, ele vai produzir, vai transformar e vai produzir alguma coisa nova. Quando você põe a água lá do seu café para ferver, ele vai esquentar a água e vai gerar aquele gostinho, maravilhoso do café, Só quem gosta sabe, Quando você não tem filtro na sua casa, você quer beber a água, uma água saudável, potável, você ferve aquela água. Então o fogo, ele, para o bem ou para o mal, ele vai produzir algo novo, isso é certo. Então, meu irmão, esse fogo do Espírito Santo, eu fiz aqui as analogias, mas agora eu quero voltar. Esse fogo do Espírito Santo que João Batista
está falando que é necessário que nós recebamos. Esse fogo vai transformar a sua vida e a minha vida. Meu irmão, eu quero dizer para você, deseje esse fogo, queira esse fogo para você ser uma pessoa nova. Porque, meus irmãos, os tempos que nós estamos vivendo são tempos exigentes. São tempos em que realmente a nossa fé vai ser colocada à prova. São tempos em que nós vamos precisar nos posicionar. Nós vamos ter que sair dessa isenção, dessa omissão. Nós vamos ter que escolher, ou a gente vai para o lado do mundo, ou a gente vai para o lado de Deus. Não vai ter jeito. E aí eu peço a você uma caridade, porque assim, se Deus respeita a sua liberdade, quem sou eu para não respeitar? Eu peço a você, meu irmão, se você escolher o lado do mundo, se você escolher seguir essa cultura de morte, essas ideologias demoníacas, esses modismos, eu quero te pedir um favor, só uma coisa eu te peço, por favor, não se declare católico. Eu estou dizendo para você católico, eu não estou dizendo para o ateu, não estou dizendo para o espírita, não estou dizendo para o evangélico, é para você católico. Se você ainda está seduzido, se você não quer se abrir para as coisas do alto, então, por favor, não se declare católico, não tenha ousadia de se declarar católico. Porque você está sendo hipócrita. Porque lá atrás você prometeu uma coisa, você jurou uma coisa e você não está cumprindo. Agora, se você quer ser conduzido pelo Espírito Santo, não importa, irmão, o que você fez lá atrás, há 5 minutos atrás, não importa. Se essa pregação chegar, se essa pregação tocar no seu coração, e se você quiser ser conduzido pelo Espírito Santo, não importa o que você fez. Não importa. O Senhor está disponível para você. O Espírito Santo, eu gosto de brincar, ele é público. Ele é para quem deseja, ele é para quem clama, e ele é para quem congrega. Ou seja, ele é para aquele que está junto com os outros. O Espírito Santo não é para aquele que quer caminhar sozinho. Então, irmão, a partir do momento que você for batizado nesse espírito de fogo, quando você abrir o seu coração, quando você desejar, olha, quando você começar a dizer para o Senhor, Senhor, manda o Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu desapego de tudo aquilo que me impede, que me trava, que me bloqueia. Eu quero desapegar de tudo aquilo que me prende a esse mundo. A partir desse momento, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a te incomodar com a roupa que você veste, com os gestos que você faz, com as palavras ou palavreados que saem da sua boca. Ele vai te incomodar com a forma como você trata as pessoas, vai te incomodar com as músicas que você ouve, e vai te incomodar também até com a direção do seu olhar. Para onde que você está olhando? O que você está fazendo com o seu olhar? O Espírito Santo incomoda, sempre vai incomodar. Até hoje, depois de alguns anos de caminhada, o Espírito Santo me incomoda ainda com algumas posturas. O Espírito Santo ainda está me moldando, ainda está me modelando do jeito que o Senhor quer. Porque, meu irmão, o céu e o mundo, as coisas de Deus e as coisas do mundo, elas têm formas diferentes, elas não vão se encaixar. Nunca vão se encaixar. Então, para que você consiga ser de Deus, para que você consiga entrar no céu, você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Ser conduzido pelo Espírito Santo significa ser moldado, ser modelado. E aí aos poucos
Não precisa ter pressa, irmão. Só abra o seu coração, só isso. Ninguém fica pronto da noite para o dia. Aos poucos o Senhor vai te moldando, né, como um barro, como o oleiro, né, vai torneando ali o vaso. Aos pouquinhos o Senhor vai deixando você na forma que Ele quer. E aí, meu irmão, é uma coisa maravilhosa. Não significa estar livre de problemas, não significa estar livre de dores e sofrimentos, muito pelo contrário. Mas não existe melhor escolha do que ser de Deus. E aí, meu irmão, quando você estiver nesse ponto, você está prontinho para produzir fruto. Você está prontinho para o céu. Amém? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Eu espero que tenha servido para ajudá-los, né, nessa caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.